Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco empata com o Juventude 1-1. Partida frustrante para a torcida, né? Que recebeu o time em São Januário depois de mais de um mês longe, mandando partida em Brasília, fora de casa, tendo jogo adiado. Então o Vasco voltando a São Januário empatando com o Juventude 1-1. Vou falar dessa partida depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar e dizer pra galera que o canal Expresso tá com seu pós-jogo no ar. Então, galera, o Vasco faz um jogo hoje frustrante diante de mais de 18 mil pessoas em São Januário. Frustrante porque o Vasco tinha que ganhar do Juventude, um adversário mais fraco que o Vasco, um elenco mais fraco que o Vasco e abaixo da tabela. Uma partida em casa era obrigação do Vasco vencer. Mas o Vasco, em nenhum momento da partida que eu pude perceber, o Vasco assumiu o controle do jogo para vencer a partida. O Vasco é um time que eu posso estar falando uma grande bobagem, mas é a minha visão. O Vasco é um time que está fazendo um grande milagre, está numa semifinal de Copa do Brasil diante de equipes competitivas. Por que eu falo isso? Porque o Vasco é uma equipe muito inconstante. Não é inconstante só perdendo uma partida, empatando e ganhando outra. É inconstante durante o jogo. O Vasco tem momentos que joga bem, tem momentos de apagão. Isso, todo jogo do Vasco é isso. Momento de apagão, momento de Maicon tomando o traço do adversário, momento de Léo errando, momento de Esforça dormindo, momento de... Então o Vasco hoje, mais uma vez, mostrou que é um time inconstante durante a partida. O Vasco entrou com o elenco, claro, algumas alterações, né? O elenco não, o time principal com algumas alterações do time titular, o Paê voltando ao time titular, o Esforça entrando também no lugar do Matheus Carvalho suspenso. Então, mas jogando também o Maxime, hoje entrou como titular para dar ritmo para o jogador, e o Vasco com o restante dos jogadores titulares, né? O Verratti, o Puma assumindo a titularidade no lugar do Paulo Henrique entrando no segundo tempo, como o Coutinho entrou no segundo tempo, o Leandrinho também entrou no segundo tempo. Então o Vasco teve também o Souza expulso, vou falar também do Souza particularmente. Então o Vasco ele é uma equipe que ela não consegue dominar nenhum adversário. E preocupa para a partida contra o Atlético Mineiro, preocupa porque o Vasco vai ter que dominar o Atlético Mineiro, vai ter que vencer o jogo. O Vasco, eu não lembro desse ano, o Vasco pegando uma equipe de Série A minimamente competitiva, né, como tem que ser, o Vasco dominar o adversário completamente, terminar o jogo soberano na partida. Eu não lembro. O Vasco venceu, disposição, virou jogos, na raça foi lá, venceu. Contra o Fluminense no Engenhão talvez tenha sido o jogo que o Vasco mostrou mais domínio, mas também não soube matar o jogo. Então o Vasco é uma equipe que ela não tem normalmente no seu DNA, essa equipe que está aí, o controle do jogo. Ela normalmente abaixa suas linhas, tenta às vezes fazer marcação alta, mas normalmente baixa suas linhas e espera o adversário para sair na velocidade. Foi assim que o Vasco inclusive fez o primeiro gol contra o Atlético pela semifinal da Copa do Brasil. Quando o adversário é mais fraco e o Vasco tem que ter o controle do jogo, sempre temos muito problema. Sempre temos muito problema contra equipes que são consideradas mais fracas, que se defendem mais contra o Vasco. Então o Vasco não consegue dominar o adversário. Hoje foi um jogo de trocação. Teve determinados momentos do jogo ali, não sei se foi os 40 minutos do segundo tempo, eram 16 finalizações para cada lado. Então o Vasco ele tem essa deficiência. O Vasco é uma equipe inconstante, uma equipe que não é confiável. E para uma equipe que não é confiável, estar numa Copa, que são jogos de ida e volta, nas semifinais, com grandes equipes no futebol brasileiro, é um grande milagre o Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Claro, tem camisa, o Vasco tinha que chegar sempre em todas as semifinais e finais de Copa do Brasil, mas ultimamente o Vasco é uma equipe que se tornou uma equipe que defende, se protege mais para tentar atacar o adversário. E isso eu falo de um histórico de 20 anos para cá, que o Vasco montou elencos em cima de elencos ruins, o Vasco já vem de uma administração ruim da 777, que está se desfazendo dos seus ativos, com os times sendo vendidos, revendidos. Então o Vasco sofre muito com isso, com a falta de identidade. Parece que os gols do Vasco normalmente saem por acaso, numa roubada de bola aqui, numa infiltração, num posicionamento melhor de um ou de outro em determinados momentos, porque o Vasco parece que não tem um padrão. O Vasco não me faz acreditar que tem um padrão de jogo. Não me faz acreditar. O Vasco pegou o Atlético Paranaense, uma draga danada. Tudo bem, venceu os dois jogos aqui de 2-1 de virada. Mas o jogo em Curitiba foi um amasso, um atropelo do Atlético. E hoje eu vi Botafogo e Atlético, claro, o Botafogo um time com um elenco muito melhor do que o do Vasco. Eu vi Botafogo e Atlético, o time do Atlético é um time comum. E o Vasco consegue passar sufoco contra times comuns. Então, só para dar esse panorama aí, como o Vasco é uma equipe que não consegue dominar adversários, não dá para considerar favas contadas uma equipe como o Juventude e o Vasco vencer em São Januário. Não dá para contar como vitória certa. É sufoco, é pressão todo jogo.
O jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, foi um jogo que o Vasco conseguiu ter o controle. Por quê? Porque o Cruzeiro também deu a bola para o Vasco. O Vasco conseguiu, através de encurtar as linhas, através de barrar ali as infiltrações do Cruzeiro, conseguiu ter um controle do jogo. Mas contra adversários, como eu falei, mais fracos, o Vasco tem muita dificuldade de assumir o protagonismo. Aí que mora o perigo, porque contra adversários mais fracos, o Vasco não consegue assumir o protagonismo, normalmente é trocação o jogo inteiro. Contra adversários mais fortes, o Vasco é amassado e sai pouquíssimas vezes para o ataque. Então, como é que faz? Como é que equilibra tudo isso aí? Aí o problema vem, a resposta é simples. O elenco do Vasco é fraco. O segundo tempo hoje, as substituições pioraram o time do primeiro tempo. O Felipe Coutinho entrou mal. O Souza, lamentável o Souza, era para rescindir o contrato dele hoje. Era para rescindir, porque o que ele fez foi irresponsável. Vim no joelho do cara por cima, irresponsável, entrou e foi expulso. O Vasco tentando fazer uma pressão. O Leandrinho entrou também errando, afobado. O Ryan entrou também, tentando fazer alguma coisa ali, fazendo no lugar do Maxime, mas também não entrou bem. O Verrete fazendo ponta. O time tá todo bagunça. O time foi toda uma bagunça no segundo tempo, principalmente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, galera. Com todo esse panorama desse Vasco e Juventude, o Vasco estar numa semifinal de Copa do Brasil é, sim, um grande milagre. Claro, se a gente for falar, pô, mas futebol, Copa, futebol em Copa, a gente pode ir passando como o Vasco foi passando. Pênalti, pênalti, pênalti e pênalti. O Vasco foi passando nos pênaltis. Pode acontecer de contra o Atlético, o Vasco numa bola raspada, num pênalti, numa bola batida de qualquer jeito, entrar, fazer 1-0 e também passar nos pênaltis e fazer uma final. Só que o perigo tá em você depender de lances fortuitos de um jogo, sabe? Com a bola no chão, tudo acontecendo, em condições normais de temperatura e pressão, como a gente costuma falar, de naturalidade do jogo, o Vasco perde pro Atlético em São Januário, de novo. Infelizmente. Mas como o futebol é maravilhoso por isso, que dá a possibilidade de um time fraco, um elenco fraco. O elenco do Vasco é um elenco fraco. É competitivo, às vezes, ele mostra disposição, mostra vontade, mas é fraco como um todo. Vamos ser realistas. Pode passar pelo Atlético, como eu falei, mas o favorito é o Atlético. A gente vendo que viu hoje contra o Juventude, um time cheio de lacuna, o Michael horrível, o Léo mal, também vindo mal. Mas tem um zagueiro no elenco hoje, confiável. E nem sei se é tão confiável, que quando o Vasco precisou foi expulso e não jogou partidas decisivas. O Vasco não tem zaga, gente. O Vasco não tem zaga confiável, porque o melhorzinho também não dá para contar com ele, porque virou, mexeu, tá suspenso. Então, galera, o problema é muito sério. Um problema que não parecia ser defensivo, parecia que o problema defensivo estava resolvido, mas hoje é defensivo, é meio campo, é ataque. É muita coisa, é muito problema. Como um todo, ali, para mim, destaques da partida, destaques como um todo, o Paê, enquanto teve disposição e fôlego, foi bem. O Felipe Coutinho, como eu falei, não foi destaque hoje porque entrou mal, entrou no segundo tempo. Mas o Emerson Rodrigues, enquanto esteve em campo, também foi bem. O Maxime Rodrigues me surpreendeu também positivamente. Jogou um futebol competitivo enquanto teve fôlego também. Falta de entrosamento, tudo isso tem que ser levado em consideração. E o Léo Jardim, mais uma vez, fez ótimas defesas que ajudaram o Vasco a não perder de novo. É de se ligar o alerta, cara. O Vasco agora volta a campo contra o São Paulo no Morumbi. O Vasco foi a 37 pontos. Vasco não está livre do perigo do rebaixamento. O Vasco perdeu uma possibilidade de conquistar 3 pontos, empatou. O primeiro time na zona de rebaixamento com um jogo a mais que o Vasco, o Vitória com 29 pontos, o Vasco está a 8 de distância do Vitória. Então ali ainda dá para respirar, mas se continuar agora pegando o São Paulo, por exemplo, e não ganhando, vai começar a bater já a água ali na cintura e vai bater o desespero, porque os times lá de baixo vão vir com tudo para ganhar ponto. E o Vasco não soma ponto, o Vasco não ganha, se eu não me engano, 5 partidas no Campeonato Brasileiro. Então é de se ligar o sinal de alerta, não vencer o Juventude de casa, é muito ruim, péssimo. Poderia ter perdido, porque o Juventude teve chance de vencer, depois que o Vasco teve o Souza expulso. Então, é muito preocupante esse Vasco não conseguir dominar adversários mais fracos, porque por incompetência mesmo, por falta de planejamento, de estrutura de jogo, de jogadas ensaiadas. Como eu falei, às vezes eu tenho a impressão que um gol do Vasco vai sair por acaso, só por acaso. E às vezes sai por acaso mesmo. Uma jogada, um cruzamento bem feito pelo Piton, uma cabeçada do Verrete, uma jogada no meio campo bem trabalhada. E pode sair, é assim que funciona. O futebol é assim. Então o Vasco voltando a campo contra o São Paulo no Brinco de Ouro, 21h45. 3 dias antes da semifinal contra o Atlético Mineiro, jogo de volta, um absurdo. O Vasco vai ter pouco tempo para descansar
Eu nem sei que condições e que time o Vasco vai levar para enfrentar o São Paulo, mas não venceu o Juventude, agora vai ter que tirar ponto do São Paulo obrigatoriamente no Brinco de Ouro, porque senão vai começar a ficar desesperado no Brasileirão, cara. Então, contra o São Paulo, mínimo empate que a gente espera. O jogo também não é na casa do São Paulo, é, entre aspas, um campo neutro, né, no Brinco de Ouro. E dá para o Vasco empatar, o Vasco tem que ficar atento, o Vasco tem que manter a regularidade. Mas eu não tenho esperança que o Vasco vai manter uma regularidade durante o jogo. Vai ter momentos de apagão, vai ter momentos que o Maicon vai querer entregar, vai ter momentos que o Esforça vai querer entregar, vai ter momentos que, se de repente o Léo jogar, vai querer entregar, que o meio-campo vai morrer, que não vai ter disposição. O Vasco é sujeito a tudo. O Vasco é sujeito a tudo. Pode acontecer de tudo. Mas eu espero que pelo menos o Vasco arranque pontos aí do São Paulo, um pontinho do São Paulo. É isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui.